nós vamos dar continuidade ainda ao estudo falando sobre o scanner. O scanner, como a gente já sabe, é claro, é um periférico de entrada, mas tem um termo associado ao uso do scanner muito importante, o termo OCR. Quando nós falamos sobre o termo OCR, OCR significa reconhecimento ou reconhecedor óptico de caracteres. E o que faz um sistema OCR associado ao uso de um scanner? Um sistema OCR é capaz de converter, de reconhecer os caracteres de uma imagem digital e converter isso em caracteres de texto que podem ser manipulados nos editores de textos. Então tu imagina que de repente tu tem lá no teu computador um scanner, conectado ao teu computador no scanner, e esse scanner veio junto um software chamado OCR, vem um programa chamado OCR. Aí tu coloca um documento cheio de texto no teu scanner, uma página de um livro, por exemplo, coloca essa página do livro no scanner e aí digitaliza ela e depois ativa o software OCR sobre essa digitalização da página do livro. Em vez de ele trazer a página do livro como uma imagem, o software OCR vai reconhecer opticamente todos os caracteres desta imagem digital e vai transformar isso em caracteres de texto que tu pode manipular e usar nos editores de textos, como por exemplo o Word ou outros editores de textos. É isso que é legal do software OCR. É como se esse software OCR fosse digitar o texto daquela página do livro para ti, sem que tu precisasse digitar isso de novo. Tu só passa a página do livro, tu coloca no scanner, ativa o software OCR, ele reconhece opticamente os caracteres desta imagem digital e transforma isso em caracteres de texto, dos quais tu vai poder manipular nos editores de texto. Bem interessante, então, essa parte sobre o scanner. E outra dica é que o software OCR, embora seja muito utilizado em conjunto com o scanner, não é somente com o scanner. Tu pode usar o software OCR associado a outros dispositivos, como por exemplo, tu resolveu tirar uma fotografia da página daquele livro, uma fotografia de alta resolução, então nem usou o scanner. E aí isso gerou uma imagem digital da página do livro, como se fosse uma foto da página daquele livro que está cheio de texto. Aí tu pega essa imagem digital, ativa o software OCR sobre ela, e ele vai também reconhecer opticamente os caracteres desta imagem digital e transformar em caracteres de texto. Portanto, se a prova indicar o termo OCR, é um software, é um programa de computador, mas que é muito utilizado em associação com o scanner. Embora não seja obrigatório, eu posso utilizar com outros dispositivos também, ok? Beleza. Pessoal, outra coisa interessante que a gente tem é saber que no mundo da informática nós temos outros periféricos que também são considerados periféricos de entrada. Além do próprio mouse, do teclado e do scanner, que são periféricos de entrada, nós temos vários outros, como por exemplo, um microfone. Um microfone é um periférico de entrada. E como é que a gente sabe disso, professor, que o microfone é de fato um periférico de entrada? Bem, basta perceber uma coisa muito simples. Quando eu estou falando agora aqui neste microfone, esse microfone está captando a minha voz, está enviando para o computador processar, enviando para a CPU processar. Portanto, se o microfone vai captar a minha voz e enviar para a CPU processar, aqueles periféricos que enviam dados para a CPU processar são os chamados periféricos de entrada de dados. Então o microfone também é um periférico de entrada. Agora, o alto-falante, a caixa de som, aí é periférico de saída. Outro exemplo aqui que eu coloquei de periférico de entrada são esses leitores de código de barra. Um leitor de código de barra também é considerado um periférico de entrada, porque quando eu faço a leitura daquele código de barras, ele está pegando esta leitura, esta informação, enviando para a CPU processar, e aí a CPU processa essa informação e então aparece lá um determinado acesso em relação àquela informação. Portanto, o leitor de código de barras, já que ele lê a informação do código de barras e envia para a CPU processar, o leitor de código de barras também é considerado um periférico de entrada de dados. E um outro exemplo aqui, para finalizar os exemplos de periféricos de entrada, é a própria webcam. Quando tu usa uma webcam, essa webcam está capturando a tua imagem e enviando para a CPU processar. Depois essa tua imagem vai aparecer lá no monitor, na tela do computador ou até ser enviada pela internet.
Mas a webcam em si é só um periférico de entrada, porque está capturando a tua imagem e enviando as informações dessa captura para a CPU processar. Por isso que a webcam também é um outro exemplo de periférico de entrada, sem dúvida nenhuma, certo? Então aqui nós fizemos vários exemplos, repetindo, mouse, o teclado, o scanner, o microfone, o leitor de código de barras, a própria webcam, todos esses são bons exemplos, então, de periféricos de entrada de dados. Bem, agora nós vamos conversar, então, sobre os periféricos de saída de dados. Observa comigo, qual é a teoria para os periféricos de saída? Acompanha, realizam a saída ou recebimento dos dados já processados pela CPU. Então, à medida que a CPU, que o processador do computador vai processando dados, ele vai enviando essas informações, esses dados processados, para os periféricos de saída. E são eles, periféricos de saída, que realizam a saída ou o reconhecimento ou recebimento dos dados que já foram processados pela CPU. Essa é a ideia dos nossos periféricos de saída. Vamos aos exemplos mais clássicos, os mais importantes. Por exemplo, uma impressora. Uma impressora é tradicionalmente conhecida como sendo um periférico de saída de dados. Isso porque se a impressora foi feita para imprimir, então se ela está imprimindo, é porque isso já foi processado anteriormente pelo computador. Observa, impressora então realiza, dispositivo que realiza ou imprime dados, textos e imagens em papel e ou outros suportes. Por isso, a impressora já que imprime, dá saída às informações que já foram processadas pela CPU. Por isso que impressora é conhecida como um periférico de saída de dados. Agora, nós temos uma exceção a essa regra. Que exceção é essa, professor? Olha só, se eu tenho uma impressora multifuncional, a impressora multifuncional tem a sua parte scanner, que é periférico de entrada, e tem a sua parte impressora, que é periférico de saída. Portanto, se a prova indicar uma impressora multifuncional, aí sim nós temos a ideia de um periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas só a impressora, sem citar nada, só indicou impressora, bem, então é só periférico de saída de dados. Bem, quando a gente fala sobre a impressora, nós também temos várias tecnologias de impressoras no mercado. Por exemplo, nós temos as impressoras jato de tinta. Uma impressora jato de tinta é conhecida como uma impressora de não impacto. Isso porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Como assim, professor, não há impacto? Acompanha no desenho aqui que eu fiz para ti, acompanhe. Nós temos aqui o cabeçote de uma impressora jato de tinta. E aqui embaixo o papel. Quando o cabeçote chega bem perto do papel, mas não toca o papel, então a impressora jato de tinta começa a espirrar tinta. E é esse ato de espirrar tinta que realiza a impressão propriamente dita. Então a impressora jato de tinta é conhecida como uma impressora de não impacto, justamente porque o cabeçote chega bem próximo do suporte, que é o papel, e espirra tinta. Por isso chamada de impressora jato de tinta. Não tendo impacto do elemento impressor com o suporte, nós dizemos que a impressora jato de tinta é um exemplo de impressora de não impacto. Bem interessante essa historinha também, né? Bem, seguindo adiante aqui os nossos conceitos, temos também as impressoras do tipo laser. Uma impressora laser também é concebida como uma impressora de não impacto. Porque a impressora laser ou as impressoras lasers também não produzem impacto durante o processo de impressão. Acompanha também a ideia do esqueminha. Aqui eu tenho a ideia de como se fosse o cilindro de uma impressora laser. E este cilindro, ele é fotossensível. Professor, o que significa dizer que o cilindro é fotossensível? Significa que vai ter um determinado laser que vai ser colocado sobre esse cilindro, quer dizer, vai atingir o cilindro, e onde o laser atingir o cilindro, uma camada fotossensível vai reagir e aí vai aderir toner. Toner é como se fosse a tinta da impressora laser, só que em pó. E esse toner tem cargas elétricas positivas. E o papel que está aqui tem carga elétrica negativa. Como cargas elétricas opostas se atraem, observa que o cilindro com o toner e as cargas elétricas positivas, chega bem perto do suporte, que é o papel com carga elétrica negativa, mas não toca o papel.
Quer dizer, o cilindro não está tocando o papel. E quando o toner chega bem perto do papel, ele é sugado para o papel em relação às diferenças de cargas elétricas. E aí sim é realizada a impressão. Claro que depois esse toner vai ser superaquecido para ver a fusão dele com o papel. Mas aí a gente diz então que a impressora laser é conhecida como uma impressora de não impacto, porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel.